Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Os Pais da Igreja, do Hans von Koppenhausen, da editora CPAD de 2021. Vou falar dos pais gregos, né, e de mais dois, Clemente de Alexandria e Orígenes. Bom, como Justino, Clemente de Alexandria chegou ao cristianismo por meio da filosofia. Clemente foi discípulo de Panteno, que o conheceu em Alexandria, onde o próprio Clemente se estabeleceu como professor, da mesma forma que Justino era professor em Roma. Então, Clemente de Alexandria era professor em Alexandria. Naturalmente, Clemente estava em contato com a congregação cristã, mas não há razão para supor que ele deu aulas a favor da igreja como líder responsável por sua instrução bíblica, como a tradição relata. Sua escola, ao que tudo indica, segundo Hans von Campenhausen, era independente da igreja, com alunos livremente inscritos de todos os lugares, pagãos, judeus, filósofos de todos os tipos, provavelmente vieram, junto com os cristãos letrados, terem aulas com Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria considerava-se um ortodoxo cristão, lutou contra as falsas doutrinas dos gnósticos e outras. Não somente isso, mas tentou estudar e aprender com essas doutrinas, né? A cidade de Alexandria era uma cidade bastante cosmopolita, né? Recebia pessoas das mais variadas crenças e, e era uma mistura de culturas, escolas e tradições. A palavra gnóstico para Clemente de Alexandria, né, não está limitada aos hereges. Pelo contrário, ele se volta com simpatia para figuras de um perfeito gnóstico, né, para a figura de um perfeito gnóstico, ou seja, o cristão que é integralmente uno com Deus e com o conhecimento. Hans von Campenhausen o descreve como o menos eclesiástico de todos os pais da igreja, no sentido de uma certa indiferença em relação à hierarquia organizada. Então, a perfeição, segundo Hans Campenhausen, né, a perfeição do cristão é alcançada no nível mais elevado do conhecimento. O perfeito gnóstico não necessita mais do mestre humano, desde que ele se tornou diretamente ligado a Deus através do Logos, e desse modo se tornou íntimo de Deus. Ele foi levado bem acima das paixões deste mundo, que não mais o alcançam, embora exteriormente continue a viver livremente sem constrangimentos. O verdadeiro gnóstico, contudo, não vive mais para si, mesmo nesse estado de abençoada perfeição. Nesse louvor do perfeito gnóstico, Clemente está descrevendo a si próprio, o ideal que ele tentou desenvolver com seus alunos, que viam nele um mestre e um padrão. A igreja posterior não incluiu Clemente de Alexandria entre os seus santos. Pouco se conheceu a respeito dele, alguns dos seus ensinamentos pareciam suspeitos, e ele foi julgado, sobretudo, pelo ponto de vista de uma época diferente, de uma época posterior. Ele merecia, segundo Campenhausen, ser lembrado mais favoravelmente pela posteridade, mas a falta de entusiasmo é compreensível quando se lembra que de todos os patriarcas da Igreja, Clemente foi, sem dúvida, o menos eclesiástico de todos. Segundo o padre da igreja que ele vai falar, é do Orígenes. Né? Orígenes dizem que ele teria escrito milhares de livros, né? Dos quais uma boa quantidade sobreviveu. Orígenes provavelmente foi o primeiro escritor cristão que sabemos com certeza ter vindo de um lar cristão. Ele recebeu uma educação cristã. Por detrás dessa gigantesca obra que ele iria realizar, está uma austera e ascética seriedade e ferrenha resolução de um homem que nunca perdeu de vista a possibilidade do martírio. Pode ser que em sua juventude seu radicalismo entusiástico tenha tocado as raias da heresia. Baseado-se em Mateus, capítulo 19, versículo 12, Orígenes tomou a decisão que ele mesmo mais tarde desaprovaria, que é de castrar a si mesmo por amor ao reino de Deus.
mestre Plotino, mestre de Plotino, que foi Amônio Sacas, parece também ter sido mestre de Orígenes, por cerca de 5 anos. Orígenes foi o responsável pela mudança de um interesse ocasional e superficial em filosofia para um estudo metódico de problemas intelectuais. Ele conduziu seus alunos a um cuidadoso plano educacional que envolvia física, lógica, geometria, astronomia, ética, teologia, estudos da Bíblia, ou seja, ele demonstrava um abrangente contexto de conhecimento. Orígenes foi o primeiro a apresentar o cristianismo como um todo, na forma de um sistema filosófico viável. Na visão de Orígenes, há textos da Bíblia que seria absurdo e imoral interpretar literalmente. Eles têm a, a intenção de apontar para o significado real e profundo, que reside sobre a superfície do texto. Ele diz assim: que pessoa razoável iria crer, por exemplo, que o primeiro, segundo, terceiro dia à noite e o dia vieram a existir sem o sol, a lua e as estrelas, e mesmo o primeiro dia sem o céu? Ou quem não seria levado a considerar a lascívia como nada quando se lê que Judá se deitou com uma meretriz, ou que os patriarcas tinham várias mulheres simultaneamente? A menos que essas coisas sejam tomadas de modo figurado, como devem ser, e afirmadas em seu verdadeiro sentido espiritual. Então, Orígenes diz isso em Princípios 4.16. Orígenes havia se tornado uma celebridade mundial. O governador da Arábia solicitou ao bispo Demétrio que ele fosse lá dar palestras. A própria imperatriz Júlia é, pediu que Orígenes viesse para a corte em Antioquia, porque ela desejava receber uma amostra das suas palestras, né? Isso Eusébio Cesareia diz na História Eclesiástica 4.21.3. Essa situação toda da prestígio que Orígenes adquiriu, né, criou um conflito com o bispo Demétrio, lá de Alexandria. Na visão de Orígenes, a solução mais simples para a solução seria ele ser ordenado sacerdócio, né? E aí ele combinaria essa autoridade extraoficial que ele tem, passaria a ser oficial. Mas Demétrio ele queria que Orígenes se submetesse ao bispado lá. E também ele via que se fosse dar sacerdócio para Orígenes, o prestígio dele iria aumentar ainda mais. Bom, depois de uma sequência de atritos aí, Demétrio conseguiu banir Orígenes formalmente lá no sínodo, em 230, alegando que ele havia sido ordenado sacerdote por outra bispado e que não era da competência deles fazerem isso. E, além do mais, do fato dele ser eunuco, não seria legal. Então, Orígenes acabou reorganizando sua escola em Cesareia e, já com avançada idade, ele escreveu contra Celso. Futa o pagão médico Celso, que fazia críticas ao cristianismo algumas décadas antes, né? Logo depois disso, com a anuência do novo imperador Décio, no ano de 249, uma nova política ocorreu e a primeira perseguição sistemática aos cristãos, abrangendo todo o império, foi desencadeada. E Alexandria, sendo um grande centro, foi alvo dessa perseguição. Orígenes, já um homem idoso, com quase 70 anos, foi preso e lançado na prisão e cruelmente torturado. Ao ser libertado, ele estava fisicamente debilitado e acabou morrendo em 254. É isso. Muito obrigado, então.